Olá, pessoal, minha entrevistada de hoje é a Tamara Alves Souza, que foi aprovada no 35º exame da OAB. Tamara, quero agradecer a sua disponibilidade está aqui participando dessa gravação. Quero agradecer também a presença do professor Rodrigo Martins, com uma participação mais que especial aqui nessa entrevista também. Tamara, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já se graduou. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao professor Rodrigo por me convidar. Meu nome é Tamara, tenho 23 anos, sou de Cristalina, em Goiás. Estou atualmente no 10º período do curso de Direito, pela FASEC. Quando eu me inscrevi no exame 35, eu estava no 9º período, que foi quando eu comecei a me organizar para me preparar para o exame. E desde então eu já adquiri o curso do Estratégia até aprovação. E a partir de então eu comecei a me organizar e estamos aqui hoje, né? Sei que você teve uma pessoa que te influenciou bastante Sim. aí nas suas escolhas, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, professor, para quem ainda não te conhece, gostaria que você se apresentasse também para as pessoas que estão nos assistindo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins, sou professor de Direito Tributário aqui no Estratégia OAB, nos cursos de primeira e de segunda fase do exame de ordem. Tamara, durante a sua preparação, você precisou conciliar os estudos preparatórios para o exame? Eu falo preparatórios porque eu acho que o estudo já vem desde o início da faculdade, né? Mas é preciso sim ter um estudo direcionado. Esse estudo direcionado você precisou conciliar com o trabalho, pelo jeito com a faculdade, mas com os projetos pessoais também? Sim, quando eu comecei a estudar para a primeira fase, eu trabalhava numa empresa onde o meu horário não era muito flexível. Era uma carga horária bem extensa e após eu tinha que ir para a faculdade à noite. Então eu comecei a me organizar e estudar quando eu chegava da faculdade. Tentava estudar entre 2 a 3 horas por dia e estudava os finais de semana, né? E de início foi bem puxado os 2 primeiros meses, né? Logo mais eu me desliguei da empresa onde eu trabalhava e comecei a estagiar com minha irmã, ficou bem mais flexível, consegui render mais. Eu comecei a me preparar desde o dia 1º de março, né? Eu lembro como se fosse hoje. A partir daquele dia eu comecei a separar o horário específico para me estudar e me preparar porque tinha trabalho de faculdade, prova, né, da faculdade, e me preparar também para o exame. Foi bem apertado, mas deu certo. Você conseguia se preparar diariamente? Tinha dia que conseguia, tinha dia que não conseguia? Era quantas horas de estudos, mais ou menos? Sim, tinha dia que não dava, né? Sempre, às vezes, acontecia algum imprevisto, mas eu tentava compensar isso nos finais de semana. Por exemplo, quando eu não conseguia, eu tinha uma meta semanal. Eu tentava estudar entre 2 a 3 horas por dia. Caso eu não conseguisse fazer esse estudo, né, durante os dias da semana, eu tentava recompensar isso nos finais de semana, ou quando tinha algum feriado, eu sempre tentava deixar em dias. Mas sempre acontece de ter algum imprevisto, né? Não dá para ficar todos os dias ali, sempre tem os contratempos, né? Acho importante, né, professora, ela comentar isso, porque a gente vê muito estudante de Instagram que parece que todo dia é lindo, todo dia é maravilhoso, que todo dia consegue estudar aquelas horas programadas. Acho que todo mundo está sujeito a imprevistos, é a realidade de muita gente ter que se preparar trabalhando ou ainda fazendo faculdade, finalzinho de faculdade, tendo que fazer TCC, né? Então, essa questão do autoconhecimento também, de saber quanto tempo ele consegue de fato absorver conteúdo, quanto tempo vai ser perda de tempo mesmo estar ali, porque não vai conseguir absorver mais conteúdo. Isso é muito importante na preparação, né? Muito, Thaís. A vida adulta nos impõe uma série de dificuldades, digamos assim, né, de obstáculos, e nós temos que ter persistência. Então, é o que a Tamara disse, tem dias que nós vamos conseguir estudar mais, tem dias que conseguiremos estudar menos, só que é importante manter o foco. A gente vê, né, ao longo desse tempo, como professor, muita gente que começa ali determinado, aí tem um obstáculo, enfim, deixa de estudar um dia, uma semana e desiste. Fala, não, desiste. Não, o importante é persistir. Os obstáculos vão aparecer. Tem dia que você não vai poder estudar por conta de um compromisso, outro, família, filho. Mas no outro dia levanta mais cedo, vai dormir mais tarde e continua estudando. O importante também é saber diferenciar o que é obstáculo real e o que é desculpa, né? Aí é um outro porém, né? E, Tamara, foi a sua primeira tentativa? Primeira vez que você prestou exame? Foi a minha primeira tentativa, mas assim, eu sempre tive em mente, desde o início da graduação, que eu queria fazer, né, o exame de ordem no último ano de faculdade, então eu sempre meio que me organizei para isso, né, questão do trabalho mesmo, eu deixei para me desligar bem no finalzinho, onde eu poderia ter mais tempo para estudar para a segunda fase, que foi o tempo que eu tive que mais me dedicar, então eu já me organizei
bem antes mesmo para isso e foi de primeira, graças a Deus, com a ajuda dos professores que foram de extremamente importância. E graças a Deus estamos aqui, né? Para muitos, né, a graduação ela só se concretiza com a aprovação no exame de ordem. É como se, né, você ter a carteirinha ali tivesse a mesma importância, tanto quanto você ter o diploma em mãos. Você foi aprovada de primeira, como dizem, né? Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista? Ah, foi magnífico, né? Na verdade, quem viu o meu nome na lista foram os meus colegas, né? Eu acho que eles estavam mais ansiosos do que eu. Né? E quando eu vi ali meu nome na lista, foi um sentimento enorme de gratidão, né? Passa-se um filme na cabeça e ver que tudo que você se dedicou, né, valeu a pena, foi muito gratificante. E foi um sentimento de muita alegria, tanto para mim quanto para minha irmã, né, que é a minha base também, foi sensacional, foi muito bom. E ir para a faculdade hoje já com né, esse peso retirado das costas é maravilhoso, vai até mais leve. E muitos não sabem também a sensação que é para os professores, né? Eu que participo de grupos do WhatsApp aqui, quando saem os resultados, as aprovações, os professores também ficam radiantes com isso, por mais que seja algo que eles estejam, vou dizer, acostumados aí ter aprovações, cada resultado é único, não é, professor? Nossa, é sensacional, assim, sabemos da alegria que vocês sentem em serem aprovados, mas toda essa alegria, ela é somada na pessoa do professor. E é curioso, né, eu vou até, acho que adiantar o assunto, né, no caso da Tamara, a minha alegria ela é ainda maior porque a irmã dela foi minha aluna. A irmã dela foi minha aluna, era muito aplicada também, era uma aluna muito querida. E agora vem a Tamara, depois de alguns anos, e é aprovada também em tributário, também minha aluna. Então já duas aprovadas na mesma família, as duas irmãs e as duas muito empenhadas. E são histórias que eu vou levar, assim, enche meu coração de alegria, né? Poxa, duas irmãs, um período de tempo diferente, tá as duas aprovadas e realmente nós ficamos muito felizes com isso. Eu sempre falo que o mérito é todo do aluno, um bom material é só a ponte, né? Se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem aprovação. Exato. Mas a gente saber que caminhou juntos, né? Que, como eu disse, não adianta nada um bom material, mas quando o aluno sabe fazer proveito desse bom material, a aprovação vem e a alegria é conjunta, né? Eu sempre falo que o professor é sim remunerado pelo trabalho que faz, mas o grande retorno que ele tem é quando vê que o tempo que ele se dedicou, porque o professor abre mão de estar com a família também, abre mão de finais de semana para participar de correções, para fazer simulados, para fazer material, e a maior recompensa é fazer o aluno fazendo bom uso desse material, sendo aprovado, ainda mais no exame de ordem, né, que diferente do concurso, não tem número de vagas, todo mundo que se empenhar, conseguir fazer o mínimo de pontuação, vai conseguir a aprovação, e sem dúvida nenhuma, esse é um motivo de muita alegria para os professores e para a equipe aqui do Estratégia, né? E como que vamos falar um pouquinho da primeira fase? Né? A gente sabe que são muitas disciplinas, muita coisa a ser estudada. Eu acho que muitos cometem o equívoco de acreditar que só aquilo que viu na faculdade vai ser o suficiente, mas o jeito de fazer prova é diferente, a cobrança é diferente, muita coisa que é cobrada, às vezes não deu tempo de ver na faculdade. Então, como foi a sua preparação para a primeira fase, pensando em horas de estudos, na divisão das disciplinas também? Eu foquei muito no núcleo essencial, né? Logo de início eu já pensava isso. Então, eu já fiz, de início, como eu tinha poucas horas, eu fiz o meu próprio cronograma, que seria de 2 a 3 horas por dia. Aí eu frisei as matérias mais importantes, assim, que tem um peso maior na prova, e comecei a partir deles. Utilizei muito a didática das videoaulas, né, e sempre que eu tinha um tempinho livre, assim, eu conciliava com os PDFs. E, assim, igual você falou, a realidade do exame de ordem é um pouquinho diferente da faculdade. Eu acho que tem que ter essa preparação para você ir e já conseguir ter uma aprovação de primeira, né? Porque às vezes você não vê algumas coisas na faculdade, o tempo é curto, né? Você não enfatiza aqueles assuntos que é tão importante no exame de ordem, também tem que saber como é que a banca cobra isso, né? Tem todas essas questões. Mas foi bem tranquilo, aí logo quando eu tive mais tempo, eu comecei a seguir um projeto que o Estratégia lançou, que foi o 6768, salvo engano, e comecei a seguir ele, né, onde também ele enfatizava muito os temas mais importantes, e fui seguindo e deu tudo certo. Puder falar um pouquinho mais sobre esse projeto, porque se foi um projeto de sucesso, possivelmente vai se repetir, né? Então, para as pessoas já conhecerem. Ele tinha muitas videoaulas pelo YouTube,
né? Apesar de eu ter o pacote até aprovação, eu via muitas aulas pelo YouTube. Inclusive, eu compartilhava esse momento com um colega meu, o Emerson. Diga-se de passagem, teve aprovação ontem no exame 36, ele não conseguiu no 35, mas persistiu e conseguiu, agora no 36, na primeira fase. E a gente sempre ficava trocando ideias e seguia tudo aquilo que ia pelo YouTube mesmo. Aí sempre que tinha um horário vago, eu ia para a plataforma, via uns PDFs, revia algumas aulas que eu via que era de importância e fui seguindo. E nesse projeto ele tinha um cronograma, né? Por isso que, assim, tentar ao máximo, por mais que tenha dia que você não consiga, tentar repor, não deixar acumular, porque quando você deixa acumular, aí começa a embolar as coisas, você começa a ficar estressado, já vem o desânimo. Então, sempre que eu deixava alguma aula sem ver, eu já tentava repor, já para não deixar nada atrasado. Professora, eu posso estar enganada, mas eu vejo que talvez o maior erro de quem se prepara para o exame de ordem é não conseguir ter um comprometimento com o cronograma. Às vezes porque fazer o seu próprio cronograma é difícil, porque você não sabe aquilo que você precisa dar mais destaque, aquilo que você pode dar menos horas de estudos. E quando o de estratégia disponibiliza um cronograma, que eu sei que há isso de formas gratuitas, outras de formas mais personalizadas, que assim são serviços à parte, isso de certa forma cria um comprometimento, né, de quem está estudando, não só com ele mesmo, mas um cronograma vindo, né, do estratégia passa a parecer que o comprometimento passa a ser também com a estratégia, né? Thaís, depois de todos esses anos de docência, dando aula em cursos preparatórios, né, nós podemos observar que os alunos, eles têm duas dificuldades. Uma dificuldade é a dificuldade quanto ao aspecto jurídico, o conteúdo, o que eu vou estudar, como eu vou estudar. E uma outra dificuldade que é muito considerável é esta, de organização, de estratégia. O aluno não sabe o que estudar, como montar um cronograma. Isso é fundamental. A Tamara estava dizendo agora, olha, eu segui um cronograma, eu tinha uma estratégia, eu estudei, priorizei as disciplinas do núcleo essencial, fundamental. Então, é por isso, dentre outras coisas, que aqui no Estratégia, óbvio, além de todo o conteúdo jurídico, nós organizamos estas rotinas de estudos para os nossos alunos. Então, o aluno que tem 100 dias para estudar, ele vai começar a estudar hoje, a prova é daqui 100 dias. Tem um cronograma, um planejamento para você. Ah, eu vou estudar agora, a prova é daqui 60 dias. Tem um outro tipo de cronograma, um outro planejamento para você. Então, sempre tem um planejamento que pode te atender, porque a organização, ela é fundamental, ela é parte importantíssima do processo de aprendizado. Sei que nos últimos aí teve até um cronograma, um planejamento para os desesperados, pegando aí os últimos dias de preparação. Tinha OAB para desesperados, até para os desesperados tem que ter estratégia. E eu fiz entrevistas, inclusive lives, que tá salvas no Estratégia, no Instagram do Estratégia OAB, contando a história de pessoas que buscaram, né, a aprovação. É claro que quanto mais tempo você tem, com mais antecedência você começa a estudar, com mais tranquilidade você vai fazer isso, se dedicando menos horas por dia você vai conseguir fazer isso, mas para aqueles que deixam para a última hora, né, tem também possibilidades, sabe? Vale sempre ficar ficar de olho no nosso site e conferir aí para a gente poder ajudar nessa reta final, nesse cronograma também. E falando em reta final, né, como que você costuma levar a sua reta final de preparação? Como foi na primeira e na segunda fase? Você é dos desesperados que estuda aí até o último segundo, revisa tudo que pode? Eu acredito que a última semana, véspera de prova também, é para relaxar, para descansar, que isso vai te trazer mais tranquilidade para a prova. Na primeira fase, eu acompanhei a revisão turbo, né? Fiquei ali no sábado até 6 horas, exausta, sem intervalos, né, para o almoço, ou até mesmo para tomar uma água, mas fiquei lá em cima e deixei só para descansar à noite mesmo. Na segunda fase, no sábado, eu fiquei mais tranquila, eu descansei, né, até porque tudo que teria para me preparar, eu já tinha me preparado, eu já estava assim, bem confiante, né, que eu segui todos os passos que o professor me passou, né, eu estava me saindo bem nos simulados, então eu estava bem mais tranquila e optei por descansar no sábado. Mas na primeira fase foi mais tenso, né? Você fica ali, como são muitas matérias, você fica um pouco desesperado, porque você fala, será que eu vi isso? Eu vou ter que revisar isso, você começa a ter aquele turbilhão de pensamentos e você fica muito apreensivo.
Mas na segunda fase foi mais tranquilo. Eu fiquei mais calma, respirei mais e optei por descansar no último dia, na véspera, no caso, no sábado. Na primeira fase, qual que foi a disciplina que você teve mais dificuldade? E a que você teve dificuldade foi a que você se empenhou mais? Foi a que você entregou para Deus e vamos ver como vai ser na hora da prova? Eu sempre tive muita dificuldade em penal e processo penal, né? Eu nunca tive muita familiaridade com essas matérias. Foi que eu mais tive dificuldade, né? Então eu me dediquei, assim, dedicar mais mesmo eu me dediquei em tributário, porque como era a minha segunda fase em tributário, eu optei por ver todas as aulas que tinha dentro da plataforma de tributário. Então eu fui em cima mesmo e estudei mais ela. Mas também tinha essa questão de processo penal e de penal que eu tinha um pouquinho de, né, não tinha muito conhecimento, tinha um pouco de dificuldade, então eu priorizei também. Mas o meu enfoque maior mesmo foi em tributário. Tanto que, graças a Deus, eu gabaritei tributário na primeira fase também. Aí, graças a Deus. E a escolha foi por afinidade, influência da irmã, influência do professor? Então, eu comecei a conhecer o direito tributário no 9º período, quando eu me inscrevi, né, para o exame 35. Tinha pouco conhecimento sobre a área, mas há 3 anos atrás, quando a minha irmã realizou a segunda fase em tributário, eu sempre escutei o nome lá em casa de Rodrigo Martins. Rodrigo Martins, ele vai te ajudar, escolhe tributário, ele é bom, ele vai te ajudar. Rodrigo Martins, então eu sempre escutava isso, mas eu tinha aquela dúvida, né? Aí eu comecei a ver umas videoaulas dele, né, para me ver como que era a didática dele. Simpatizei, gostei. Todo o destino aí a favor, não tem por que não escolher tributário. Apesar de alguns me dizerem que eu estava louca, né, de escolher tributário sem ter tanto conhecimento tributário, porque assim, eu não atuava na prática nessa área, então, né, já ouvi dizer que as pessoas que escolhem tributário é porque convivem no dia a dia. Eu não tinha nenhum conhecimento, né, não tinha essa prática. Mas falei, minha irmã sempre foi a minha base, né? Assim como toda a minha família. Falei, se deu certo com ela, ela tá né, me orientando a escolher essa matéria, vamos lá que vai dar certo. Foi sensacional, o professor, desde o primeiro momento, foi muito atencioso, né? Como eu disse, ele passa uma tranquilidade que é surreal. Eu sou um pouco nervosa, né? Sou um pouco agitada, e essa tranquilidade que ele passava era... Às vezes eu tinha uma dúvida pequena, ele falava, posso te ligar? Me ligava, eu já tranquilizava, o desespero já ia embora. E foi muito bom, é uma didática assim, sensacional. A primeiro momento você fica um pouco de medo, né? Ele mesmo fala isso, que confia, né? Confia no que eu estou passando para vocês que vai dar certo. E realmente dá certo. Tem que E, confiar. professora, uma dúvida, né? Recentemente eu fiz uma entrevista com um aluno que comentou que fez, né, a prova antes de finalizar a faculdade e não tinha visto na faculdade tributário ainda. Então, eu imagino que cada faculdade aí tem o seu cronograma, né? E quem vai fazer a prova antes de finalizar vai ter matérias que ainda não viu. Então, como decidiu que levar para a segunda fase, né? Eu vejo que já ouvi, acredite, pessoas dizendo, eu quis me desafiar, quis aprofundar mais uma disciplina que eu vi pouco na faculdade, resolvi fazer essa. Mas eu vejo que a grande maioria vai fazer aquilo que vai se sentir mais à vontade, porque já vem o nervosismo da prova. Se vir o nervosismo por falta de afinidade com a matéria, aí fica mais difícil, né? Então, qual deve ser o critério na hora de decidir a segunda fase? Bem, Thaís, antes de falar do critério, eu vou falar que delícia, né, a gente ser assunto na mesa do almoço de domingo, o professor Rodrigo, lá as irmãs comentando, que delícia saber disso. Mas, enfim, quanto à sua pergunta, é uma dúvida fundamental, assim, no momento de fazer a inscrição para o exame de ordem e no momento da inscrição, o examinando, o aluno já tem que optar pela área de segunda fase, e essa é uma dúvida que, enfim, acomete a todos. E aí você precisa de critérios, né? Poxa, o que eu vou fazer na segunda fase? Vou fazer penal, vou fazer tributário, trabalhista, e tem gente que vai com essa mentalidade, Thaís. Eu vou me desafiar. Eu detesto direito do trabalho, eu nunca vi direito do trabalho na minha vida, mas eu vou fazer trabalho porque eu quero me desafiar, ou porque me disseram que é mais fácil, que aprova mais. Bem, eu como professor digo que não é a estratégia recomendada. Dos nortes, né, que você deve seguir no momento de optar pela área de segunda fase é a sua aptidão com a disciplina. Então, poxa, se você odeia direito do trabalho, não gosta de estudar direito do trabalho, poxa, já pensou que você vai ter que passar 8, 9, 7 semanas estudando só aquilo? Aquilo fica maçante para você. Imagina você ter que se dedicar a algo que você não gosta ou que você não entende.
Então, opte por uma disciplina com a qual você tem familiaridade. Poxa, eu vejo isso lá no estágio, eu estagio nessa área, eu gosto. Ou então, eu não estagio, mas na faculdade eu me identifico, eu vou bem, eu entendo a lógica. Então, opte por aquilo que te traz essa boa sensação, nunca por aquilo que você não tem aptidão, aquilo que você não gosta, ou porque disseram, e esse é o maior erro. Vou optar por tal disciplina porque disseram que é mais fácil. Isso não é uma verdade absoluta. Até porque tudo é relativo, né? Mais fácil para um, mas para o outro pode ser Não tem difícil. matéria mais fácil ou matéria mais difícil. Você tem aptidões, às vezes aquilo que é mais difícil para mim, para você, é mais fácil para outra pessoa. Então, siga outros caminhos, se norteie por outras luzes, mas esta do mais fácil, mais difícil, com certeza não é uma boa estratégia. Pelo que você comentou, né, você fez a mentoria na segunda fase. Eu comentei que o professor Rodrigo ligou, eu sei que é um trabalho muito personalizado esse que é feito da mentoria na segunda fase, né? São os próprios professores, não são auxiliares que vão estar ali, são os próprios professores que vão acompanhar, fazer esse trabalho personalizado. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta de academia, então quando eu quero um resultado mais focado, eu busco um personal, não só pensando ali na questão da utilização dos aparelhos, do que eu tenho que fazer, mas para a cobrança ser de outra pessoa também, e isso fazer com que eu tenha mais responsabilidade, um comprometimento maior. A sua escolha da mentoria, né? Eu sei que você teve uma grande influência da sua irmã, de já conferir, ter um caso de resultado que valeu super a pena, mas foi pensando nisso também, do comprometimento, deixar de ser só com você, ser com outra pessoa, e contei, professor, cobra mesmo? Fica em cima? Sem dúvidas foi. Tanto na primeira fase, né, que quando eu me comprometi em fazer o exame, eu falei, eu vou comprar um curso, vou fazer um cronograma, vou seguir direitinho, porque eu vou ter essa responsabilidade de fazer isso, porque vai ter outra pessoa do outro lado, né, esperando que eu tenha esse êxito. E sem dúvidas, ter essa outra pessoa do outro lado, né, te cobrando, te ligando, perguntando como é que tá, como é que você tá saindo, sem dúvidas é primordial, porque você tem uma responsabilidade, você tem que entregar algo, né, nas questões mesmo dos simulados. Você tem que entregar, a sua consciência fica ali na sua, né, você tem que fazer o simulado, você tem que entregar antes do prazo, você tem que fazer isso, você tem que tirar acima de 6, né? E quando você não chegava, quando eu não chegava a tirar uma nota suficiente nos simulados, aí eu falava, não, mas tem alguma coisa errada. Eu falo isso na primeira fase. Tem alguma coisa errada, eu tenho que ver onde eu estou errando e eu vou ter que aumentar essa nota. Assim também na segunda fase, quando você vê que não foi muito bem em algumas questões, ou até mesmo para redigir a peça, não, estou com déficit aqui, eu vou ter que priorizar isso aqui. E ter outra pessoa do outro lado para te dizer, para te orientar, te dizer quais os passos que você tem que seguir, é de suma importância. É muito bom. A gente teve a visão do aluno agora, professor, a visão, né, de quem está aí à frente da mentoria. No que consiste o trabalho de mentoria e ele é indicado para quem? Thaís, a sua analogia é perfeita. A mentoria é um personal. Você querendo ir para a academia, você pode ir lá, se matricular, você vai usar os aparelhos, mas você pode contratar um personal. E o personal é aquele cara que vai te ligar às 6 da manhã, e aí, vamos correr, vamos sair para correr. Tá chovendo, tá caindo o mundo, tempestade, não, mas você vai sair, porque você precisa sair para correr. Então, a mentoria, ela traz essa personalização. Os materiais em si são os mesmos. O aluno de mentoria e o de não mentoria estuda pelos mesmos vídeos, os materiais escritos, mas na mentoria você tem esse contato, não vou dizer mais próximo, porque é muito absurdamente próximo com o professor, que te liga, né? Pô, e aí? Professor, tô com essa dúvida. Não, calma aí, eu tenho que te ligar porque não basta eu te mandar uma mensagem, a gente precisa bater um papo. Não é o caso da Tamara, porque ela foi muito bem nos simulados, mas quando o aluno de mentoria vai mal no simulado, a gente liga, fala, meu filho, o que aconteceu aqui? Sei que lá, vamos entender, né? Então, a mentoria, ela tem esse diferencial por conta dessa proximidade com o professor, tornar o estudo mais personalizado, para que a gente consiga realmente lapidar aquelas arestas, justamente aquilo que falta
para o aluno ter sucesso. E pelo que eu percebi, né, não estou falando que é o caso aqui, mas de forma geral, que o mentor, né, ele vai ali tirar dúvidas, ajudar não só da parte da disciplina, mas de certa forma é um psicólogo também. Já ouvi casos de pessoas que ligam, professor, eu vou desistir, não quero mais, não vai dar certo. Demais, demais. Eu acho que metade do trabalho da mentoria é um trabalho psicológico, assim, de mostrar para o aluno, né? Não é nem de ajudá-lo, é mostrar, falar, não, você está preparado, por que tanta ansiedade, ó, tá vendo aqui? E aí o pessoal vai se acalmando, assim, eles vão. Então, tem também esse viés psicológico na mentoria. No seu caso, Tamara, precisou do apoio psicológico também ou foi um apoio mais de professor? Teve um dia específico, eu não sei se ele vai se recordar desse dia. Eu fiz um simulado e logo em seguida entrei em contato com ele, porque eu senti que no momento de responder as questões eu não estava muito bem, eu estava com um pouco de dificuldade. Aí logo em seguida eu fiz o simulado, liguei para ele, enviei o simulado e ele já veio, não, você está indo bem, não tem o porquê. E passou alguns dias, ele me mandou o simulado de volta. Quando eu olhei a nota do simulado, a nota lá em cima, eu falei assim, meu Deus do céu. E assim, esse momento que ele me ligou e me passou essa tranquilidade foi muito bom, porque quando você chega nesse momento, dá vontade de sair correndo, surtar e jogar tudo pro ar. Ah, eu tô me dedicando e não tô vendo resultado, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele vinha e dizer isso, como eu disse, com a tranquilidade dele, falar que eu estava bem, que eu estava muito bem, inclusive. Era muito bom, era uma sensação que é um empurrão. Vamos que tá dando certo e vamos seguir. Né? Era muito bom mesmo. Sempre que eu estava assim um pouco aflita, eu mandava uma mensagenzinha para ele, né? Ele me ligava, já me passava uma tranquilidade e a gente conseguia seguir bem. Os alunos, eles têm essa aflição, né? E às vezes eles estão muito bem preparados, mas muito bem preparados mesmo, mas eles não acreditam que estão. Sempre tem essa dúvida. E essa dúvida sempre vai existir, né? Se a gente olhar, é a velha máxima filosófica, né? Só sei que nada sei. Por mais que eu saiba, por mais que eu esteja preparado, sempre tem um pouquinho de insegurança. E o professor, com essa perspectiva, né? Conhecendo o aluno, principalmente na mentoria que a gente acompanha de perto, a gente vê a progressão, o resultado, né? Pô, foi bem num simulado, foi bem no outro. E aí a gente sabe, não tem por que você estar tão ansioso, tão aflito. Você está bem, você está preparado. Então a gente tenta mostrar isso para os nossos alunos. Olha, calma aí, diminua a ansiedade, não tem motivo, você está preparado, você está preparada e de fato sempre estão. Isso é verdade. É preciso ouvir isso de fora, né? Isso, a gente tem esse medo a gente não confia, né? Tá ali estudando, a gente vai fazer um simulado, a gente tem aquele medo, não tá confiante, ter esse feedback do outro lado, de uma pessoa que é especialista nisso, né? Que tá ali te orientando, é muito bom. Você tira uma empolgação de onde não tem e segue, né? É muito sensacional. E Tamara, olhando a sua preparação como um todo, o que você apontaria de erros, seja erros que você conseguiu corrigir a tempo, e o que você considera também foram seus maiores acertos? Os meus principais erros eu via quando, né, sempre tem aquela pessoa, vamos sair hoje, vamos fazer aquilo, vamos, né, e às vezes se eu estava um pouco estressada, eu realmente saía, mas a minha consciência me deixava muito perturbada. Então, às vezes eu deixava isso tomar conta de mim, me dava um desespero, eu começava a ficar nervosa, acabava descontando em quem não deveria, né? Então, eu acho que faltou um pouco dessa tranquilidade para saber lidar com isso, porque, né, acho que momentos assim também são necessários para você acabar dando né, sua cabeça ficar um pouco mais livre. Mas, assim, eu conseguia reparar isso toda vez que eu saía, que eu deixava de estudar, né, eu buscava repor isso depois, e os acertos foi não desistir. Por mais que vinha aquele nervosismo, aquele desespero, eu falei, eu vou passar nesse exame 35, vai ser nele que eu vou passar, eu não vou ficar nem de repescagem, não vou para 36, porque eu sempre tive em mente, se eu não passar no 35, eu vou fazer só depois da graduação, porque 10º período é mais complicado, tem TCC, tem todas essas questões. Se eu não passasse no 35, seria só no 37. Eu vou passar no 35. Vamos, não desiste. Tinha dia que eu estava exausta, eu chegava da faculdade por volta de 10h30 da noite,
dava ali para meia-noite, o corpo estava, né, cansado, trabalhava o dia inteiro, mas eu vou continuar, eu vou conseguir, né, persistir sempre, não deixar qualquer coisinha te abalar não, é um dos acertos que a maioria deve ter, todos devem ter, né, persistir. E a cobrança dela foi uma cobrança bem equilibrada, né? No sentido de conseguir sair, mesmo que com a consciência pesada, mas talvez isso seja importante, porque você começa a sair com a consciência muito leve, né? Aí acaba deixando de lado os estudos, né? A cobrança de, porque tem aquele pensamento, vai ter 3 por ano, então se não for nesse, vai ser no próximo. Mas você estabelecer uma meta de aprovação, ter essas cobranças é muito importante durante a preparação, né, professor? Sim, Thaís. Eu acho que a gente não pode ser extremo, não pode ter nenhum tipo de radicalismo. É óbvio que o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, e se você se propôs a estudar, você vai ter que dedicar um tempo da sua vida para isso. E talvez esse tempo que você precisa dedicar, você tem que subtrair de alguma outra atividade. E isso é natural. São escolhas que a gente faz na vida. Mas, do outro lado, essa questão de um momento de lazer, sair com os amigos, ficar com a família, com o filho, isso é até necessário. A gente se sente melhor, a gente alivia o estresse. Então, uma pessoa sai, vai para um barzinho, o outro vai ver o namorado, a namorada, o outro vai brincar com o filho. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. Talvez você não vai conseguir se dedicar a horas de lazer como você se dedicava antes de se propor a estudar, mas é possível, com um cronograma muito bem organizado, com uma rotina de estudos organizada, com comprometimento. Você não precisa se matar de estudar, não precisa estudar 12, 14, 16 horas por dia. Dá sim para achar um equilíbrio. E para isso a gente volta num ponto que nós já falamos, que é a organização, o planejamento. Com um bom planejamento dá sim para estudar, se dedicar e também curtir esses momentos de lazer que são necessários. E as pessoas que vão estar nos assistindo, estão nos assistindo, ou estão iniciando agora a preparação, ou já estão se preparando, mas ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação no exame. Então, Tamara, o que você gostaria de deixar de conselho e mensagem para essas pessoas? Como já foi dito, organização, se organizem, vai dar certo, não desistam. Falei isso para uma colega minha ontem, que infelizmente não conseguiu o êxito no 36, mas a OAB é preparação. Você tem que se preparar, você tem que entender que você precisa desse tempo para se preparar e você seguindo passo a passo, tudo aquilo que é passado para você, não tem erro, né? Eu costumo dizer que o Estratégia ele tem um núcleo de professores sensacional que faz cada matéria se tornar interessante. Você fica do outro lado da telinha, você está em atenção a todo momento, eles te chamam para aquilo dali. Então, é entender que você precisa se abdicar de algumas coisas e se preparar. A OAB é preparação. Você se preparando, você vai conseguir o êxito. E não desistam. Só passa quem persiste. Até eu que sou da área de jornalismo e assisto umas aulas da OAB, realmente os professores conseguem prender a atenção, né? Não vou deixar o professor Rodrigo concordar não, porque vai parecer falta de humildade, então eu vou concordar com isso, que não sou da área, que não estudo, né? Eu sempre entro ali, mesmo nos momentos de pausa de trabalho, é inevitável, né? Você está no computador, quando você já está no YouTube, já está assistindo uma aula ali e vê a didática que eles têm, é como se fosse pessoas amigas ali interagindo, tanto que eu vejo que quando há oportunidade de eventos presenciais, os alunos vêm, às vezes até esquece, né, que às vezes o professor ali não viu na primeira fase, principalmente não sabe quem é, mas ele vem com tanta intimidade conversar com o professor, porque é o professor que está entrando ali na casa dele todos os dias, seja através da videoaula, seja através do PDF, que se tornam amigos próximos, parceiros mesmo, companheiros. Eu acho que deixar isso mais leve é uma missão do professor, né, Rodrigo? Fazer com que a preparação já é algo tão importante, algo que ele vai carregar para a vida inteira, né? Eu posso associar isso, por exemplo, com a carteira de motorista, que você vai ali tirar, e se tudo der certo, vai ser algo que você vai levar para a vida inteira e vai ser importante para você, no caso, uma carteira profissional que vai decidir o seu futuro ali. Então, poder tornar isso mais leve é a missão do professor também, né, Rodrigo? E já aproveito também, para além de complementar sobre isso, deixar sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. É mesmo, viu, Thaís? Os alunos, né, os nossos alunos, a cada transmissão nós temos centenas, milhares de alunos, e eles às vezes acham que nós não os conhecemos. Mas é muito curioso isso. Eu sei o aluno que está ali comigo, que estava na temporada passada. E às vezes quando um aluno não aparece na transmissão, eu falo, mas cadê o fulano de tal, que eu vou fazer chamada, né?
É muito curioso, porque muito embora vocês sejam muitos, é óbvio, né? Não todos, mas nós conhecemos boa parte de vocês, assim, nós sabemos quem está ali. Aquele nome que aparece no chat não é só um nome, tem uma pessoa por trás, e nós sabemos que tem uma pessoa por trás, e nós, enfim, temos essa consideração que nós temos que ter por todas as pessoas. Quanto ao seu pedido, né, de dicas de estudo, pessoal, é o seguinte: para você que vai fazer o exame de ordem, está começando nesse universo, saiba o seguinte: não basta estudar. Não basta você pegar um livro, uma apostila e ler. Por quê? Porque precisa de método. Para tudo tem que ter método, tem que ter organização. Você tem que saber como estudar, o que estudar, o que é mais importante, o que é menos importante. Tudo é importante, mas sim, é uma verdade que há disciplinas que são mais importantes. E tudo isso é estratégia. Então, estude de forma estratégica. Porque se você fizer isso, estudar de forma estratégica, o bom resultado ele vem. Tudo é estratégia, de forma estratégica. O trocadilho, será que foi proposital? É, o nome coincide com o nosso rumo, né? Quero agradecê-los mais uma vez pela participação, pela entrevista, professor, que veio Obrigado, dar aqui, né, uma acrescentada nesse nosso bate-papo. Tamara também, obrigado por ter vindo até São Paulo para poder contar um pouquinho como foi a sua trajetória até a aprovação e muito sucesso. Muito obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir mais informações sobre os próximos exames, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.